Gênesis, capítulo 1, apenas o versículo de número 1. Vamos juntos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Oremos. Querido Deus, fale ao nosso coração nessa noite. Temos tanto que aprender através desse texto. Texto que prova a nossa fé. Que o Senhor, Deus, venha com o Teu Santo Espírito confirmar a fé de que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo é um versículo, talvez, um dos mais bombardeados por alguns, eu arrisco chamar de pseudocientistas, falsos cientistas. Se você lembra da sua aula de biologia no colegial, talvez no ensino médio, você vai trazer, alguns aqui talvez vão trazer aquele professor de biologia debochado, dizendo que é um grande absurdo você acreditar num Deus que criou todas as coisas. E eu procuro trabalhar os nossos adolescentes para que eles não levem a sério a palavra desse professor, porque talvez esse professor precise estudar a própria ciência. E quando nós olhamos para esse texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós estamos de um texto que é um desafio para a nossa fé. A W. Tozer, um dos maiores teólogos, disse o seguinte: se eu crer em Gênesis 1:1, no princípio, Deus, o restante da Bíblia não será problema para mim. Então, provavelmente, esse é um dos textos que as pessoas têm maior dificuldade de acreditar. Não precisamos titubear. Esse texto, essa palavra, é a palavra de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Antes da teoria da relatividade de Einstein, as pessoas acreditavam, os cientistas criam, que o mundo era eterno. Então, a ciência cria na eternidade do mundo, ou seja, o mundo sempre existiu. Mas com a teoria da relatividade defendida por Einstein, os cientistas tiveram que crer que o mundo não era autoexistente, que o mundo teve um começo. Isso foi um grande problema, inclusive para o próprio Einstein. Quem quiser saber mais sobre essas informações, muitas coisas que eu vou citar nesse sermão de hoje, está num livro que nós tínhamos aqui na nossa livraria, não sei se ainda tem, mas ele chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler. E é nesse livro que está essa citação que fala sobre Einstein, que nem o próprio Einstein ficou satisfeito com a descoberta dele da relatividade. Inclusive, ele tentou esconder isso por algum tempo, de que o mundo teve um começo, porque isso ia contra a sua própria crença de que o mundo era autoexistente, mas ele não teve condições de esconder essa teoria, e aí quem escreve sobre o assunto diz que ele ficou irritado em ter que admitir que o mundo teve um começo. Mas a admissão não é só essa. A admissão, baseada na teoria da relatividade, é que o mundo começou, o mundo está em expansão e o mundo vai ter um fim. Olha só, nós começamos aqui o primeiro versículo da Bíblia dizendo que tudo começou porque Deus criou. E se você abrir a sua Bíblia, lá no último livro, você vai aprender que tudo que começou um dia vai ter um fim. A Bíblia trata do começo e do fim. No princípio, nós estamos trabalhando esse ano o tema da consagração, meu coração consagrado a Deus. Por isso eu quero propor para você a consagração ao Deus Criador. Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema. E o texto fala sobre no princípio. No princípio, para ter um começo, alguém tem que criar esse começo. E para alguém criar esse começo, esse alguém precisa estar acima do começo. Amém? Tranquilo. Então, Deus, Ele cria algo chamado tempo. E porque Deus criou o tempo, houve no princípio. No princípio significa o tempo sendo criado. O tempo que nós denominamos aqui é um tempo chamado Cronos. É o tempo que nós estamos inseridos nele. Deus está inserido nesse tempo? Impossível. Porque se Deus estivesse inserido nesse tempo, não teria como Ele ser o criador desse tempo. Ele precisa ser maior do que ele precisa estar numa esfera maior do que o tempo criado, por isso Ele está acima do tempo, e Ele tem o tempo próprio dele, que não é o tempo que a gente vive.
O tempo de Deus é chamado Kairos, um tempo diferente do nosso. Para aí, o nosso tempo tem passado, tem presente e tem futuro, porque Deus criou no princípio. A partir do no princípio, você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, e a partir dali até os dias de hoje. Deus está fora desse tempo. O melhor que a nossa mente consegue chegar, ou pelo menos o máximo que eu já estudei sobre o assunto, é que Deus tem um presente constante. Deus não está inserido nesse tempo, Deus está fora dele, e Deus consegue enxergar todas as coisas no mesmo instante. Para Deus, o amanhã e o ontem passam no mesmo momento, porque Ele está fora desse tempo que nós estamos inseridos. Talvez você pergunte, pastor, nós temos alguma base bíblica para isso? Temos. Olha o que diz 2 Pedro 3,8. Um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos igual ou como um dia. Então Deus não está no Cronos como nós. Efésios 1,4. Como também Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Se você for tentar entender esse texto à luz do Cronos, à luz do nosso tempo, você vai ficar maluco. Porque afirmar que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo é crer que Deus nos elegeu antes da queda. Mas se quando você entende que Deus está fora desse tempo e enxerga tudo num presente constante, aí dá para compreender o que Paulo quis dizer à igreja de Éfeso. E o Salmo 90, versículo 2: antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que significa de eternidade em eternidade? Nós podemos entender isso como sendo uma eternidade para frente, eternidade essa que nós também adquirimos em Cristo, nós viveremos com Ele por toda a eternidade, mas o que nos diferencia de Deus é que Deus também é eterno para trás. Você consegue imaginar um ser eterno para trás? Nem eu. É isso aí. Um ser eterno para trás é aquele que nunca começou. Deus não tem origem. Porque para ter uma origem, tem que ter alguém que o originou. E como Deus não tem ninguém que o originou, então Ele é eterno para trás. Ele nunca começou. E são esses assuntos que a gente estuda no seminário, que o Guilherme está lá em Goiânia estudando. Esse é o nosso Deus. Aí talvez você diz, pastor, mas isso não faz sentido, a ciência acha isso tudo um absurdo. Ok, a minha pergunta para você é: qual a proposta da ciência? O que ela tem para oferecer de melhor? Ela tem uma boa proposta. Sabe qual é a proposta da ciência? A proposta da ciência é que tudo surgiu do nada. O que é o nada? O nada? O que é o nada? Aliás, Aristóteles tentou definir o nada e ficou mais complicado do que sem definir. Porque definir o nada é a ausência de alguma coisa, mas para você falar da ausência de alguma coisa, você tem que ter alguma coisa para comparar para que isso se defina como nada. Isso é o que faz os filósofos, não os teólogos. O nada tem força, o nada tem poder, o nada tem condições de fazer a partir dele surgir todas as coisas como estão hoje, aos nossos olhos. Então você tem fé para crer que tudo surgiu do nada. É essa fé que o cientista propõe para nós. Que o nada tem poder para criar todas as coisas como são. Se você não admitir que foi Deus, você vai ter que admitir que foi o nada. Então, é mais fácil você ter fé para admitir que foi? É mais simples. Para admitir que foi Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que criou todas as coisas. Esse é o Deus que nós podemos chamar de a causa primeira. Se Deus não criou, quem criou? Como surgiu? Ou existe uma causa, ou nada é a causa, como acabei de dizer. Francis Bacon, um filósofo, diz: o verdadeiro conhecimento só é conhecimento pela causa. Outro, um cético, não é crente, viu gente? Esse pessoal aqui não comenta texto bíblico não. Olha o que esse cético é aquele sujeito que a premissa dele é questionar mesmo. Nunca fiz a absurda proposição de que alguma coisa poderia surgir sem uma causa. É impossível surgir alguma coisa sem uma causa, é a lei da causa e efeito. Se há um mundo, e o mundo é uma consequência, é um efeito, precisa haver o quê? Uma causa. Precisa haver uma causa que causou o mundo.
E, meus amados, tem uma turma muito inteligente, doutores em física, que trabalham na NASA, que não são protestantes, não são evangélicos, não fazem parte de nenhuma religião. Por exemplo, o Robert Jastron, eu coloquei todo o texto dele porque é um texto muito interessante. Olha o que ele diz. Os astrônomos, esse sujeito é um agnóstico, trabalha na NASA, ele fala, os astrônomos percebem agora que se colocaram numa encruzilhada, eles estão com um problema, porque provaram por seus próprios métodos que o mundo começou abruptamente, com a teoria do Big Bang, num ato de criação ao qual se pode rastrear as sementes de toda estrela, todo planeta, toda coisa viva no cosmos e na Terra. Eles descobriram que tudo isso aconteceu como um produto de forças que não esperavam encontrar. Ou seja, tudo surgiu como consequência de forças. Isso que eu e que qualquer pessoa chamaria de força sobrenatural é agora, penso eu, um fato cientificamente comprovado. Tudo surgiu por meio de alguma força. Nós cremos que essa força é Deus, uma força sobrenatural. E de acordo com Jastron, isso já é comprovado cientificamente. Mas tem um outro sujeito, Robert Wilson. Robert Wilson foi um físico, astrônomo, que ganhou o prêmio Nobel em 78 pela elaboração da teoria da origem do Big Bang. Olha o que ele crê, olha o que ele escreve. Certamente houve alguma coisa que fez tudo funcionar. Se você é religioso, é certo que não posso pensar numa teoria melhor da origem do universo do que aquela que está relatada em... Precisamos ler, irmãos. Tem muita gente séria, pesquisando, cientistas, que não tem absolutamente nenhuma ligação com a nossa fé, mas tendo que admitir, como Robert Wilson, que criou a teoria do Big Bang, dizendo, se você é religioso, é Gênesis. E é triste observar alguns teólogos que ainda resistem, em crer que Gênesis aconteceu como está escrito na palavra de Deus. A lei da causalidade diz que tudo o que vem a existir precisa de uma causa. Deus é conhecido como a causa primeira. E para ele ser a causa primeira, ele precisa ser autoexistente. Já falei sobre isso. Ele é eterno para trás. Ele sempre existiu, ele é autoexistente. Inimaginavelmente uma força, uma causa inimaginavelmente poderosa para criar tudo do nada. Esse é o nosso Deus. Ele não precisa de matéria-prima. Disse Deus e houve. Quando Jesus vem ao mundo, quando Jesus encarna como Filho de Deus, a ideia de Jesus Cristo transformar realidades como de enfermos, paralíticos, ressuscitar os mortos, é a mesma da criação. É aquele que tem poder de com a sua palavra, transformar uma realidade. Deus disse, haja luz e houve luz. Jesus disse, levanta e anda, e o sujeito levantou e andou. É o Deus poderoso que transforma realidades. E é o mesmo Deus que transforma a nossa realidade hoje. Por isso, eu quero dizer para você, a sua causa, o seu problema, a sua dificuldade, a sua tribulação está nas mãos desse Deus, que tem poder de fazer tudo do nada, que tem poder de transformar qualquer realidade. Ele não diminuiu em nada no seu poder e na sua majestade. Ele é quem cuida de nós. Ele é o grande eu sou, que tem poder para dirigir, guiar e sustentar as nossas vidas, porque Ele tem poder para mudar qualquer realidade, como mudou a nossa, no dia em que nós encontramos como Jesus e a nossa vida se tornou outra, um novo nascimento. E é isso que Jesus também ensina para Nicodemos. Ele é um Deus supremamente inteligente para planejar o universo com tanta precisão. E Ele também é uma pessoa com o objetivo de converter um estado de nulidade em um universo de tempo, espaço e matéria, e se relacionar com o ser criado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que, no princípio, criou. Esse é o Deus da nossa fé. Terceiro e último lugar. Nós estamos e nós devemos nos consagrar a um Deus criador
E para nos consagrar a esse Deus, nós precisamos observar o mundo que está ao nosso redor. A criação é resultado de um ser inteligente e poderoso. William Paley, ele viveu entre 1743 e 1805, ele diz: todo relógio precisa de um relojoeiro. Se o mundo existe, precisa de um Criador. E nós sabemos quem é o Criador. Mas o tema é consagração. E nós estamos à luz de Gênesis, desafiando a igreja para consagrar-se a esse Deus. Deus grande, Deus poderoso, Deus que transforma, Deus que cria. O universo é totalmente adaptado para a existência da vida na Terra. O Deus que faz com que tenhamos condições tão maravilhosas de sobrevivência. Um Deus que coloca regras no mundo para que o mundo nos dê condições de viver, e essas regras são chamadas de princípios antrópicos, nome para entender que o universo é perfeitamente ajustado para permitir a existência humana. Meus amados, nós não temos noção de como funciona o universo para que eu e você estejamos vivos agora. Existem essas leis antrópicas, são 122 leis. Não vou citar todas, vou citar apenas 5, que são suficientes para entendermos a grandeza desse nosso Deus. A primeira lei que eu quero citar é a do oxigênio correspondente por 21% da atmosfera. Presta atenção. Se fosse 25% a quantidade correspondente de oxigênio, haveriam incêndios constantes. E se fosse 15%, os seres humanos ficariam sufocados. Um dado desse, uma quantidade exata dessa, só pode ser produzida por um ser altamente inteligente. Outro dado, esse número aí eu não sei soletrar, tá? Se a força gravitacional fosse alterada, eu sei que tem aí 37 zeros. Se a força gravitacional fosse alterada nessa quantidade, por cento, nosso Sol não existiria e, portanto, nós também não. Mas tem mais. Se o universo tivesse se expandido numa taxa 1/1000º mais lento do que aconteceu, a expansão teria parado e o universo desabaria sobre si mesmo, antes que qualquer estrela pudesse ser formada. Se tivesse se expandido mais rapidamente, as galáxias não teriam sido formadas. Então a expansão do universo, se tivesse acontecido numa taxa 1/1000º mais lento, traria problemas, e se mais rápido também traria problemas. Esse quarto princípio antrópico, ele é fantástico. Se Júpiter não estivesse em sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material espacial. Júpiter nos protege. Talvez hoje à noite nós teríamos que agradecer a Deus por Júpiter. Eu me lembro um dia, agora, recentemente, fomos pedir a Beatriz para orar no almoço. Filha, ora para, agradece a comida. E ela, Senhor Deus. O papai, ela agora está mudando, é Senhor Deus mesmo. Senhor Deus, obrigado pelo garfo. Eu e a mãe olhamos, garfo? Aí eu fui, como pastor, fazer teologia em cima disso. Nunca orei agradecendo o garfo. Que invenção maravilhosa. Talvez hoje nós também teremos que, como as crianças, agradecer a Deus pela descoberta da teoria da relatividade. Agradecer a Deus por Júpiter, que nos protege. E quinto e último que eu quero usar dos 122 princípios antrópicos é: a inclinação de 23 graus do eixo da Terra é exata. Se essa inclinação do eixo da Terra se alterasse levemente, a variação da temperatura da Terra seria muito extrema e nós morreríamos queimados. Essa é a Terra que Deus criou. Qual a probabilidade de tudo ser assim, surgindo do nada? Ou qual a probabilidade de tudo ser assim numa explosão? Bum, ficou assim. Sem que haja uma mente brilhante, inteligente por trás de tudo isso. A probabilidade é zero. E coloque todos aqueles outros zeros. Norman Geisler diz que é o mesmo que você pegar um livro
picar todas as palavras desse livro, corta todas as palavras, coloca numa caixa, joga para cima, a probabilidade de tudo ser organizado como é a mesma das palavras dessa caixa caírem em ordem como estava no livro. Essa é a probabilidade. Nosso Deus criou a terra. Louve a Deus por isso, adore a Deus por isso. Olhe tudo o que acontece ao seu redor. Contemple as maravilhas do Senhor e bendiga ao seu nome. Mas eu quero agora, rapidamente, convidar você para olhar para os céus. Eu sei que nós vivemos em cidades que nos impedem muito de olhar para as estrelas. Mas Davi tinha condições de olhar para as estrelas. É por isso que Davi escreve o Salmo 19, versículo 1, e eu queria convidar todos os irmãos para lermos juntos esse versículo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olhe para os céus, veja a glória de Deus. Sabe o que você vai encontrar no céu? Está ali embaixo. 100 bilhões de estrelas devidamente posicionadas em uma galáxia, e a distância média entre elas é de 50 trilhões de quilômetros. Distância média. Entre elas quais? Entre uma e outra. Entre duas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas eu quero caminhar para a conclusão, perguntando para você algo que parece que não tem muita relação. Mas você tem noção do quanto esse Deus grande te ama? Você sabe o quanto Ele te ama? 100 bilhões de estrelas, com uma distância média de uma para outra de 50 trilhões de quilômetros. Sabe quanto esse Deus te ama? Olha o que diz Salmo 103, verso 11. Vamos ler juntos novamente. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. 100 bilhões na nossa galáxia de estrelas, 50 trilhões de quilômetros entre uma e outra. O amor de Deus é muito maior por você. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que nós estamos convidando você para que no ano de 2014 se consagre a Ele. Deus grande e poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Mas mais do que criar tudo isso, Ele está muito interessado em derramar do amor dEle no seu coração a cada dia mais, para que você seja inundado da presença desse Deus. Einstein diz que a ciência sem a religião é aleijada e a religião sem a ciência é cega. James Tour, um nanocientista, escreveu. Olha o que ele escreveu. Somente um principiante que não sabe nada sobre ciência diria que a ciência descarta a fé. Se você realmente estudar a ciência, ela certamente o levará para mais perto de Deus. E se você realmente estudar a Bíblia, ela certamente levará você para ter noção do grande amor desse Deus por você. E esse é o nosso convite. No estudo de Gênesis, no estudo de Coríntios e nos temas que serão tratados durante o ano de 2014. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus grande, Deus poderoso. Deus que diz, haja luz, mas Deus também que diz, vinde a mim todos que estáis cansados. Deus que diz, eu sou o alfa e o ômega, mas Deus que também diz, eu levo o fardo de vocês. Deus que é criador e sustentador do universo, mas que também disse que podemos chamá-lo de Pai. É diante de Ti que nós nos apresentamos nessa noite, assombrados com a Tua grandeza, impressionados com o Teu grande amor. Ao olhar para a criação, ao olhar ao nosso redor, ao olhar para essa cidade tão linda, ao olhar para as estrelas, em tudo vemos as Tuas mãos, revelando o Teu amor e o Teu cuidado para conosco. Querido Deus, nos ajude a chegarmos à Tua presença com a devida reverência, o devido temor, entendendo
que estamos diante daquele que nunca começou. Estamos diante daquele que, com o poder da sua palavra, faz surgir um universo tão lindo do nada. Estamos diante daquele que devemos ter toda reverência e todo temor. Louvado, bendito e glorificado seja o teu nome nessa noite, no nome de Jesus. Amém.